Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. Daqui a pouquinho vocês acompanham um pouco mais da grande festa do Top of Mind. Mas agora nós vamos ao nosso estúdio lá na House Decor, onde nós convidamos o professor Daryl Champlin para falar sobre sonhos. Ele que estuda há mais de 30 anos esse tema e ele esteve conosco elucidando muita coisa e com muitas curiosidades. Vocês vão ver. E hoje eu tenho o prazer e a honra de receber o meu amigo Daryl Champlin. O Daryl que foi meu professor no meu período de faculdade de jornalismo, né? Dava aula de antropologia. Aliás, ainda dá aula de antropologia lá na faculdade. Eu estava aqui brincando com o Daryl, né? Relembrando o meu período dos bancos da faculdade, onde a monografia que o Daryl pedia era assim um terrorismo. A gente tinha que fazer das tripas coração para fazer uma monografia muito bem feita. Hoje em dia não dá mais, né, Daryl? Não, depois da invenção do Google, esse negócio acabou. A gente precisa dar prova mesmo e testar o conhecimento do aluno na prática dessa forma, porque... Mas além da antropologia, né, que é uma das paixões do Daryl, o Daryl tem várias publicações na área da interpretação de sonhos, né, e está já lançando, já me adiantou que estará lançando em breve também um livro sobre gestão de estresse. E nós vamos bater um papo aqui com ele, né, procurar explorar o máximo conhecimento que ele tem, mas basear um pouquinho mais essa nossa entrevista num assunto que é de curiosidade geral, né, que é exatamente essa interpretação dos sonhos. Em 1900, Freud já, né, publicava naquela época, escreveu um livro. Publicou. Aliás, a pesquisa começou por ali, né? A pesquisa chamada interpretação dos sonhos mesmo, né? O livro dele chama isso. E ele, na época, ele tinha 1000 casos, 1000 estudos de caso bem curiosos, né? Mas, efetivamente, a pesquisa sobre interpretação de sonhos começou muito antes de Freud. Freud foi um cara que catalisou dentro de um período moderno, ou, digamos, quase pós-moderno, catalisou a questão da pesquisa sistemática científica com relação a isso. Mas muitos... Compilou os dados que já haviam sido estudados, pesquisados, né? Estruturou. Estruturou no sentido de que a gente pode prever que tal coisa aconteça baseado nas informações já recolhidas, coisas e tal. Então, foi um estudo sistemático mais científico do que qualquer outro que tinha sido feito antes. E aí minha pergunta é a seguinte, Daryl, de lá para cá, muita coisa, evidentemente que a pesquisa evoluiu demais, né? Muita coisa contraria e muita coisa permanece daquilo que o Freud relatou. É interessante que você vai pegar alguns psicólogos que vão seguir a linha freudiana praticamente 100%. Mas muita coisa mudou e muita coisa foi acrescentada. Cientificamente hoje, muitos laboratórios de muitas universidades desenvolveram conhecimentos que vão bem além daquele simples, será que é cumprimento do desejo, coisa e tal. Mapearam o funcionamento do cérebro durante o sono, mostraram as áreas do cérebro que acendem e tudo mais enquanto o indivíduo sonha, conseguiram demonstrar que outros animais também sonham, né? Então, o progresso científico nessa área é bem relevante. Não quer dizer com isso que a gente está mais próximo de desvendar o mistério. A gente tem boas informações de como funciona o cérebro neste momento, enquanto o indivíduo dorme, e enquanto o indivíduo dorme e sonha. Também está demonstrado que o indivíduo pode sonhar mesmo acordado, né? Então, não é nenhuma mentira aquele negócio, pô, o cara está sonhando acordado ali, porque de fato ele pode fazer isso. Mas outros campos também começaram a invadir essa área, inclusive de interpretação de sonhos e de tentar mostrar como é que funciona a consciência. Uma delas é a física quântica. É uma força que não dá para ignorar mais, né? Iniciou em 1929, se não me engano, 1930, mas a partir da década de 80 teve uma espécie de uma explosão nesse campo de conhecimento. Então, a física quântica está mostrando de fato como funciona a consciência extracerebral, ou além do nosso cérebro, né? E o que está sendo constatado é que o nosso cérebro funciona como uma grande antena receptora de informações que estão fora dele. Mesmo durante o sono? Principalmente durante o sono, porque você baixa a guarda da sua vida consciente, da sua vida desperta, e você mais suscetível. Fica mais aberto e suscetível a um conhecimento que localiza-se nas nuvens. A gente gosta de fazer esse tipo de paralelo agora, porque é uma expressão que as pessoas têm fácil entendimento. As coisas não estão necessariamente no seu cérebro, elas vêm através disso. Muito, coisa das nuvens, né? Muito. Inclusive, Lightning se encontra hoje, até fiz uma paródia com esse negócio hoje, porque o meu computador morreu e eu pedi para o arcanjo Steve Jobs cuidar dele lá no céu da informática, né? Então, mas é porque as pessoas agora realmente têm
uma sensação melhor do que vem a ser esse tipo de coisa por causa desses conceitos de informática. Não é a mesma coisa, mas é comparável. Né? Acaba tendo uma similaridade. Dério, aqueles sonhos que são mais recorrentes, eu sei que o nosso telespectador sempre tem uma curiosidade muito grande, né? E cada um tem suas particularidades em termos de sonho, mas tem alguns que são mais comuns, né? Mais rotineiros, né? Que é como, por exemplo, sonhar com uma pessoa falecida. Normalmente Sim. um ente querido, assim, com uma frequência, eu posso até falar particularmente, quando minha mãe faleceu, eu fiquei durante... Minha mãe faleceu tem aproximadamente 10 anos, eu fiquei durante pelo menos uns 3 anos sonhando praticamente todos os dias com ela. Isso já existe algum tipo de viés de explicação? Eu levo para 2 formas de explicação um negócio desse. Primeiro, e eu acho que é o mais provável, a gente está lambendo feridas. Em outras palavras, a pessoa faleceu, faz uma falta no nosso dia a dia tremenda. Sim. A gente pensa na ausência dessa pessoa, às vezes nem mesmo diretamente conscientemente, mas a gente rumina nisso. E o teu inconsciente quer te reconfortar com a lembrança, com a memória, com a imagem da pessoa do teu sonho. Aí quando você sonha com ela, ela efetivamente está com você. Em outras palavras, não está com você do ponto de vista necessariamente espiritual. Sim, mas a sua consciência joga ali a presença dela e conforta, muitas vezes. Verdade. Então, você sente a presença do sonho, né? O convívio, né? Isso, lamber feridas. Para mim é a principal explicação. Se você for para o lado mais místico, então daí você poderia atribuir a questão talvez de estar recebendo visita da pessoa que se foi e tal. Eu não tenho como descartar essa possibilidade. Claro. Eu acho que a possibilidade da vida após vida é enorme. Eu acho que, inclusive, dentro talvez não na nossa, mas na geração dos filhos da gente, isso venha a ser demonstrado. Você falou sobre a questão de lamber as feridas, né, no sentido de suprir uma ausência, suprir uma carência, um desconforto. Eu já ouvi também algumas explicações, algumas matérias falando o seguinte: de repente, tem muita gente que sonha que está com falta de ar, que está sendo sufocado, ou que está se afogando, e que isso seria um recurso do corpo humano, do organismo. Você, de repente, está numa posição no teu sonho que está com tua respiração interrompida ou dificultada pelo travesseiro, e que o teu corpo pede para você se mexer através desse sonho. Chama-se sonho somático isso. Sensações físicas que estão sendo traduzidas em imagens que você tem enquanto você dorme, que trazem a você a consciência de uma situação externa ao seu corpo. Que coisa louca, por exemplo, maravilhosa, né? Ninguém, eu acho, poderia dizer que nunca foi influenciado por um toque de um telefone no sonho. Você está sonhando que aquele telefone toca, você fica pensando, mas ninguém vai atender isso? Mas, na verdade é porque o telefone está tocando fisicamente. Sim. Doenças também se expressam em sonhos. Né? Então, há inúmeros casos de pessoas que relatam em sonhos ter dor em certos lugares do corpo, por exemplo. E anos mais tarde, essa dor vem a ser demonstrada que era um tumor, que era uma falência renal, alguma coisa do tipo. Então, sim, o corpo emite avisos para a gente o tempo todo sobre a situação dele, o corpo. Sim. Mas a consciência emite para a gente avisos constantemente sobre a situação nossa emocionalmente, nossa fisicamente, nossa financeiramente. A mente está constantemente trabalhando nisso. E quando você dorme, essa é uma outra coisa bastante interessante de você levar em consideração. O cérebro efetivamente não sabe a diferença entre você sonhando e você consciente, desperto. Para o cérebro é tudo uma e a mesma coisa. Então as coisas que te acontecem enquanto você sonha são verdadeiras e reais. E talvez por isso que enquanto a gente sonha, a gente tem uma situação quase de coma, um semicomatose, por assim dizer, que impede a gente de se movimentar. Porque se você consegue se movimentar, você vivencia o sonho e representa fisicamente as coisas que acontecem. E a pessoa que está ao seu lado, se tiver a pessoa ao lado, pode sofrer com isso. E há inúmeros casos de assassinatos registrados enquanto a pessoa efetivamente estava dormindo e sonhando. Tem um caso sensacional no Canadá, que está nos anais da literatura jurídica, de um cara que sonhou, ele era sonâmbulo. Ele representou no sonho dele que ele estava assassinando o sogro e a sogra. Ele acordou no carro, dirigindo o carro, ensanguentado, ele falou, alguma coisa eu fiz. E foi para a delegacia mais próxima. Constataram que, de fato, ele tinha assassinado o sogro e a sogra. Ele acabou, pelo sonambulismo, executou o sonho dele. Qual foi preso, o julgamento? Ele foi preso,
mas foi inocentado por motivo de insanidade, entre aspas, causada por um sonho. Então ele foi internado em um instituto psiquiátrico, mas efetivamente foi demonstrado que era uma condição causada pelo sonho. Ainda bem que isso não virou jurisprudência, né? Porque senão começam os casos a se basearem nisso. Mais casos do que você poderia imaginar são levados a julgamento dessa forma com uma alegação de, entre aspas, insanidade temporária por conta de se estar desempenhando o que estava acontecendo num sonho. Você leva o cara para o Instituto do Sono, em Santos tem, e você determina se o distúrbio do sono dele é grave o suficiente para isso ter sido possível. Essa questão do sonambulismo, que também é algo que desperta demais o interesse e a curiosidade das pessoas, ela é corriqueira, é comum, virou muito motivo de chacota em filme e tal, não sei o que, mas qual é o fundo científico disso? Eu vou dizer que em um determinado momento da vida, quase todos nós tivemos eventos pequenos de sonambulismo. É uma parassonia. É o sonambulismo clássico de se levantar da cama e tudo? Sim, todos nós em determinado momento ou outro tivemos um ou outro caso na vida. Mas normalmente isso é mais comum entre crianças. O ato de falar durante o sono é uma forma de sonambulismo? Sonilóquio é uma outra parassonia que é também você tá narrando o que está acontecendo no seu sonho. Tá? Minha mãe uma vez me acordou dizendo que eu estava narrando um jogo de futebol, que é um absurdo total. À época eu até ainda gostava um pouco do tema, mas hoje seria totalmente surreal eu fazer isso. O cara só tem que tomar muito cuidado para não ficar mencionando o nome da amante dele quando ele está dormindo, porque isso pode provocar um sério problema em casa. É possível isso, Délio, da pessoa, por exemplo, vamos supor, né? Vamos agora falar aí de situações conjugais. Marido e mulher deitados à cama, o marido começa a falar alguma coisa, ou o contrário, né? Hoje em dia é tão comum, começa a falar, se a pessoa que estiver ao lado começar a indagar, ela consegue explorar? Consegue. É? Consegue. O único problema com isso é até que ponto isso daí não é uma mera representação de imagens que passa pela cabeça da pessoa. O desejo é o que ele tenha visto na Mas não TV. É um caso ou outro de cônjuges descobrirem de fato situações caso de por causa disso. Adultério. Por causa disso. A pessoa fica com aquela pulga e vai investigar. E aí acaba descobrindo que tinha um fundo de realidade naquilo que ela ouviu durante o sono. É quase como aquele medicamento, se falar a verdade, você toma uma injeção, né? Você taca aquela injeção no cara, o cara fala a verdade. Tem uma droga que faz isso, né? Né? Não lembro agora como é que chama, mas é quase a mesma coisa. Aí você falou que pode ser, eventualmente, algo correspondente à realidade, pode ser também alguma coisa, né, de um desejo reprimido. Se fala muito nisso, né, que o sonho acaba sendo a representação de um desejo reprimido. Tem também, né? Tem também, é uma das grandes categorias de interpretação de sonhos. É a realização absoluta do desejo da pessoa, que ela não pode cumprir aquilo na vida real. Rosângela, minha mulher, ela achava pilhas de joias nos sonhos. Né? Era um daqueles... Ela como assim, achava, encontrava, como se encontra tesouros? Enquanto está no sonho, você acha um monte de joias. Ela já virava Indiana Jones, não, até melhor do que isso, né? Mas é um dos tipos de coisas. Mas você ficaria surpreso em descobrir a quantidade de pessoas, homens e mulheres igualmente, que sonham com estrelas de televisão. Muitas sonho pessoas. De contato físico com os sonho de estar encontrando, de ter relacionamentos, disso e daquilo com... Porque está além, talvez, do momento da própria vida da pessoa, e a pessoa representa naquela pessoa uma característica pessoal. Sim. Então a pessoa assume aquele símbolo como sendo pessoal. E é super interessante ver relatos, e olha, ao longo dos 30 anos que eu estudo isso, mas olha... Eu não tenho uma forma de medir a quantidade de vezes que eu ouvi pessoas narrando sonhos com estrelas de televisão, com ídolos e tal. Celebridades. Délio, tem uma síndrome, aliás, antes de falar dessa síndrome, tem também me parece algo que não é contestado, é que o sonho contribui para o seu desenvolvimento intelectual, sua capacidade de aprendizado e tal. Mas tem uma síndrome de algumas pessoas, que me parece rara, essa síndrome, de pessoas que efetivamente não sonham a vida inteira. Existe isso? Existe. E as pessoas que efetivamente não sonham durante a vida inteira costumam ter uma expectativa de vida menor. Tá? E costumam ter mais suscetibilidade a uma série de problemas emocionais, porque elas não conseguem tratar dos problemas delas pelos sonhos. Então, e é difícil de tratar. Também tem uma síndrome que impede a pessoa de dormir. E normalmente a pessoa que tem esse problema morre no período de 6 meses a 1 ano. Nossa. Porque o sono, antes de mais nada, é para fazer reparação biológica, mas, sobretudo, é para permitir que você sonhe. E essa coisa de não lembrar, Délio, quando a pessoa tem
Ela tem vagas lembranças do sonho, ou sabe que sonhou, mas não lembra exatamente o que, e fica incomodada com essa situação. E outras pessoas relatam o sonho com detalhes. Eu acho que muita gente não quer lembrar porque vai precisar lidar. Também já é um... Então fecha a porta. Já é um gatilho do próprio, Sim. da própria subconsciência. Uma autoproteção desperta. Mas sonha. Outras pessoas talvez não tenham sonhos porque elas estão fazendo uso de algum tipo de medicamento. Ou para dormir, ou algum nível... Outras vezes quimioterapia, Elas entram num nível muito profundo do sono e acabam não lembrando do sonho. Acaba não lembrando do sonho porque a droga leva a pessoa para essa fase diretamente sem passar pelas outras. Ah, compreendo. Tá? Então o cérebro é desligado nesse sentido. O cérebro, não a consciência, mas o cérebro é. E olha, como o assunto é um assunto que traz muito interesse e o Daryl Champlin é um grande conhecedor, um grande estudioso desse universo dos sonhos, nós deixamos uma segunda parte dessa conversa para que vocês possam assistir na semana que vem. Eu falei com o Daryl, por exemplo, vocês vão assistir sobre o aplicativo, o Dream On App, que faz um direcionamento para que você tenha o sonho baseado naquele tema que você quer. Mais de 500 mil pessoas já baixaram esse aplicativo. O Daryl vai falar se é positivo, se é negativo e tantos outros assuntos que são pertinentes a esse tema do sonho. Portanto, não perca a semana que vem um pouco mais de Daryl Champlin falando sobre sonhos aqui em nosso programa. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos. Não saia daí. Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e na semana passada vocês acompanharam o nosso bate-papo no estúdio com o professor Daryl Champlin falando sobre sonhos. O Daryl, que há mais de 30 anos estuda esse universo tão curioso dos sonhos. Nesta semana nós continuamos esse nosso bate-papo e falamos, entre outras coisas, sobre um aplicativo que está realmente fazendo muito sucesso. Mais de 500 mil pessoas já baixaram um aplicativo que tem a proposta de direcionar o seu sonho. Vamos ver. Tem um aplicativo que foi lançado, já foi baixado por mais de 500 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas, né? Chamado Dream On App, né? Que seria sonhando através do aplicativo, que ele, através dos recursos do próprio aparelho celular, ele observa, ele detecta o momento em que a pessoa entra no momento REM, não é esse? Que é o momento em que durante o sono a pessoa tem os sonhos, né? E ele estimula, né? Fica programado para estimular para que a pessoa direcione o seu sonho. Para você quer sonhar com praia, você coloca ali o barulho de mar e tal. Se você quer sonhar com, enfim, com canto de pássaro, você coloca isso. É comprovado cientificamente que isso realmente induz, direciona o sonho? Chama-se sonho lúcido isso daí. É? Você sonhar com uma coisa e poder dar andamento a ela. Existe maquinário que é feito em forma de óculos. Por que você não desenvolveu esse aplicativo antes do... Me parece que foi o inglês que desenvolveu. Eu não sei quem desenvolveu, mas são vários agora, né? Tem um que é um óculos que emite luzes de cores diferentes quando percebe que você começa a ter sonhos. Porque tem um detector, deve ser infravermelho, que fica jogando ondas nos seus olhos e quando começa aquele movimento ele começa a registrar. Serve para mostrar como é que funcionam as ondas cerebrais, serve para mostrar quantas vezes por noite você de fato entra no ciclo dos sonhos, que normalmente é 4 a 6, tal, e serve para mostrar de que forma que andou as suas ondas. Agora, tem um estímulo elétrico que é lançado em você que ajuda você de fato a direcionar. Eu costumava dizer que terapeuticamente isso não tem grandes valores, mas essa é uma nova descoberta científica. O que ficou determinado é que a partir do momento que você consegue detectar um problema nos seus sonhos, um pesadelo, por exemplo, e você toma consciência dele, você consegue direcionar para a solução. E se você consegue direcionar para a solução, você está fazendo um bem danado para a sua saúde. Porque você resolve nos seus sonhos um conflito que você tem na vida desperta. Porque muitas vezes um pesadelo pode estar prejudicando, inclusive, o descanso que você tem durante a noite. Nossa, a coisa mais real de todas é um pesadelo. Isso daí você vai acordar no outro dia mais cansado que você foi dormir. E aí... Mas, se esse pesadelo tem origem num problema emocional, num problema psiquiátrico, num problema financeiro e tal, e você percebe qual que é a solução através de um sonho, na vida desperta, esse problema vai diminuir enormemente. Agora, voltando a falar desse aplicativo, do Dream On App, qual é a utilidade para isso? Para que a pessoa tenha um sonho mais tranquilo, mais feliz? Eu acho que serve para atrair a sua atenção para um problema que você está tendo durante o sono. Serve para você começar a analisar como é que você está conduzindo a sua vida. Velho? Muito. Qualquer coisa que te ajude a lidar com um problema seu, dormindo ou acordado, vai te promover um bem-estar maior. Vai reduzir seu nível de ansiedade e de estresse. E hoje...
o mal, e não tem mais grandes discussões sobre isso, são 3 grandes doenças hoje que afetam a humanidade. Câncer, primeiro coração, câncer, e em terceiro a ansiedade. Ansiedade que gera estresse, que gera depressão que gera câncer, que gera problema cardíaco, que gera ansiedade, entende? E aí é um círculo, né? Se você consegue gerenciar a sua ansiedade, o seu estresse, você consegue instantaneamente com isso também começar a gerenciar as potencialidades de enfermidade que você pode desenvolver. Uma das ferramentas é a interpretação de sonhos. A gente lembra de algumas empresas que faziam a proposta de ensino do idioma, em especial do inglês, enquanto a pessoa dormia. Aliás, o Dério também é professor de inglês, né? Isso existe? Chama-se hipnopedia. E funciona. Jura? Se você estiver dormindo, você lembra. Mas se você estiver desperto, você não consegue puxar de lá a informação. Isso é contraproducente, Dério. Você falar isso, você que é professor de inglês, falar que a pessoa pode... Mas uma coisa é fato. Uma pessoa que dorme ali com aquela gravação a noite inteirinha, acontecendo, ruminando ali a noite inteirinha. Ela, quando for estudar depois, ela tem mais facilidade de aprender o que ela ouviu durante o sono do que se ela não tivesse ouvido aquilo durante o sono. Sim. Dito isso, dizer que você consegue aprender um idioma através deste método conscientemente, não rola. Rola se você depois estudar e fizer lá, digamos assim... Você assimila com mais facilidade quando você ouvir à noite. Porque você já tem a informação lá em algum lugar. Mas em contrapartida isso também não está interferindo no teu descanso, na tua recuperação? Penso que sim. Eu particularmente não lançaria mão disso, a não ser que fosse algo muito urgente. Muito necessário. Aprender um idioma pode ser algo muito importante para alguém em um determinado momento da vida. Mas eu evitaria interferir artificialmente no meu ciclo de sono, em todos os sentidos. E aí fica o aconselhamento também para que as pessoas que eventualmente só conseguem pegar no sono assistindo TV ou ouvindo música, que programem esses aparelhos para serem desligados em determinado momento, não, Dério? Ou não interfere? Muito, profundamente. E quando você utiliza emissão de luz LED, é uma luz azul, que interfere com o seu sono, você deveria deixar de usar tablet, telefone celular e TVs LED, por pelo menos 1 hora antes de você adormecer. A minha recomendação é para todas as pessoas que não tenham televisão no quarto. Não tem. Porque aquilo ali não apenas... O brilho nos seus olhos a noite inteirinha, ou enquanto estiver ligado, já reduz a sua capacidade de pegar no sono ou de pegar num sono tranquilo. Aquele brilho batendo em você o tempo todo, e se tiver som ligado, então, a interferência disso no seu processo de descanso, no seu processo de entendimento depois, quando você começa a sonhar, é profundo. Né? E isso provoca mais estresse, provoca mais ansiedade, faz você dormir pior. Você dorme pior, você tem mais ansiedade, você tem mais estresse, você assiste mais televisão. Se assiste mais televisão, você tem mais ansiedade, mais estresse, pior dorme. E vai indo, né? Aí, então, falando de estresse, né? Deixa eu dar um pitaco rapidamente, né? Até me parece em avant-première, sobre a gestão do estresse, né? Que é o título, o tema da tua próxima publicação. O título é I, Eu, ou e eu. O nome do livro é esse. I, eu. Ou é o I minúsculo com o eu, que é, na verdade, uma tirada na questão do iPhone, do iPod, do iPad, todos esses equipamentos que estão deixando a gente maluco. Sim. Né? Então, mas traduzido, e eu onde fico? E eu onde fico nessa minha vida? Como é que eu gerencio as coisas que eu preciso gerenciar? O subtítulo do livro é A Gestão do Estresse na Era da Ansiedade. E neste livro, que deve ser lançado, tudo dando certo até o final do mês, só em plataforma eletrônica, eu não vou mais publicar livro impresso, a não ser que seja algo muito extraordinário, assim. Eu tenho um convite para fazer uma grande editora. Eu vou publicar eletrônico daqui por diante, porque é um mercado de literatura que cresce. O outro mercado tem um crescimento negativo. Que é o mercado que, inclusive, possibilita, para quem efetivamente quer manter a tradição do livro físico, que a pessoa faça essa encomenda e receba, você pode encomendar. Eu tenho lá um dos meus livros na plataforma, permite que você faça, eles chamam de print on demand, né? Impressão sob demanda. E você paga um pouco mais caro, mas você tem o seu livro na prateleira. Um livro que você compra eletrônico por R$12, você paga 50 para imprimir. Tudo bem? Mas você tem um exemplar se você quiser ter.
Até ainda na esteira desse pensamento do Dério, né, dessa observação do Dério de que a pessoa está recebendo aquela luz da TV, enfim, numa boa leitura, acho que não prejudica. Se a pessoa tiver o hábito de ler. Ler para dormir, se for um livro físico, pode ser bom. Eu não recomendo utilizar literatura para tentar dormir. Também não. Porque você não assimilou nem a leitura e nem o som depois. Ah, correto. Tá? Então, a literatura tem que ser um negócio que você usa para motivo de recreação e de informação. Sim. Não como uma busca, como uma ferramenta para fazer dormir. Tá. Mas funciona para alguns. Funciona para alguns. Existem outros métodos melhores, né, do que esse. Por exemplo, praticar relaxamento e meditação. Que é um dos ramos do meu livro. Um dos braços das técnicas de relaxamento que eu apresento é a meditação. Desse livro que você vai ser agora. Que é dividido em 3 grandes partes. Uma que eu prego que você precisa... E eu. Você precisa necessariamente mudar de cosmovisão para poder se adaptar nesse novo... Você tem que mudar o jeito que você vê a vida, para poder se adaptar melhor à vida. Segundo, você tem que reaprender a respirar. Parece brincadeira. Mas reaprender a respirar e respirar adequadamente, uma respiração que se chama respiração abdominal, permite que você irrigue melhor o seu corpo com oxigênio, melhora a circulação, melhora o trato intestinal, melhora o sistema intestinal, enfim. O fato é que o ser humano, ele é imediatista e a gente observa cada vez um número maior de pessoas recorrendo aos remédios para dormir. Sem dúvida, lógico. Né? Enquanto você aos ansiolíticos. Enquanto você tem à disposição gratuitamente esses outros métodos. A maior parte de nós respira aqui em cima, quando você deveria respirar no umbigo. Respirar aqui em cima não traz para dentro da gente o oxigênio suficiente para a gente irrigar bem o nosso sistema, portanto não ajuda a relaxar. E respiração para relaxamento é uma ferramenta muito simples e 100% eficiente. Eu quero só que o Dério conclua. Eu ficaria horas aqui, a minha produção está me apertando ali já, né? Puxa. Eu queria só que o Dério concluísse, né, esse nosso bate-papo. Antes de falar onde estão, onde as pessoas podem encontrar as suas publicações, mas eu queria que você concluísse com alguma história inusitada de sonho que você tenha, né, ao longo desses mais de 30 anos que você estuda, que tenha te chamado a atenção. O mais recente, eu poderia narrar novamente o meu encontro com a minha mulher, dos muitos anos que eu sonhei com ela, encontrei numa estação de metrô. Ela disse que eu sempre conto a versão abreviada disso, e que ela conta a versão completa, embora na verdade a história seja minha, né? Então, mas ela conta a versão completa. Agora as pessoas ficaram curiosas. Quem não, né, quem ainda não teve conhecimento, não teve contato aí com essa história real da vida do Dério, né? Conta pra gente, você sonhava com a figura física dela, mas nunca tinha visto na Eu sua sonhei vida. Com ela, que eu tirava de uma festa nos Estados Unidos, eu tirava de uma festa, abraçava e sentia a ponta dos cabelos dela úmidos, né? E por 12 anos e meio estui isso. Eu fui para pós-graduação por causa disso, tentar entender esse sonho. Olha que bem que ela te fez antes nunca deu certo. Conhecê-la. Pois é, tá vendo? Aí, finalmente, a gente se encontrou numa estação de metrô e eu reconheci instantaneamente, pelos 12 anos de sonho, a pessoa que ela era, por causa disso. E qual era a relação com as pontas dos cabelos molhadas? Porque choveu em São Paulo no dia que eu encontrei com ela, tá? E molhou, então... E aí, deixa eu ir um pouquinho além, como é que foi a abordagem? Você conheceu, mas ela não sabia da tua existência? Não, nós conhecemos por correspondência e marcamos este encontro. E quando finalmente eu a vi, eu sabia que ela era por conta desse negócio. Entendi. Né? Então, essa é uma história das muito boas, que costuma envolver as emoções das pessoas, elas gostam muito de ouvir. Né? Mas tem uma outra história um pouco mais recente que talvez que interesse mais neste contexto. É 13, a morte do Campos aqui em Santos, no avião, na queda do avião. É dia 13, eu acho, 13, né? Que faz 13 de agosto, eu acho que foi o dia da queda do avião. Da queda do avião do Campos. Eu recebi 25 relatos absolutamente confiáveis de pessoas que anteveram a queda daquele avião. Um deles narrou com uma precisão absurda de detalhe, e em detalhes, até mesmo a rota que o avião seguiu para cair. E quando ele me contou essa narrativa, antes de os jornais começarem a entender de que forma que aquele avião tinha caído. Então ele não poderia ter esse conhecimento. E para piorar esse sonho, ele teve 7 ou 8 anos antes da queda. Nossa. Ele me descreveu nos menores detalhes como isso aconteceu. E ele lembrou do sonho quando de 7, aconteceu a queda, ele falou, despertou. Tá aí, porque ele mora no Canal 3 e do topo do prédio dele teria sido possível de observar a rota do avião, né?
E no sonho dele, ele estava na janela do apartamento dele observando esse movimento. E outra, e o cara que fez o bolão lá no Sport TV dizendo assim, o Brasil vai perder de 7-1 para a Alemanha. Esse foi brincadeira, tudo bem? né? Ganhou a televisão lá do Sport TV. 7-1, quem adivinharia? Ninguém. E ele disse que foi através de um sonho. Então, são milhares de casos acumulados ao longo dos anos. Sim. Claro, o mais pessoal, o mais forte para mim é o meu encontro com a minha mulher. Porque demonstra que ela sou eu e eu sou ela, literalmente, porque houve essa comunhão psíquica anos antes de fato a comunhão real existir. Foi isso que te impulsionou a estudar o sonho ou você já estudava antes? Não, o sonho foi o que me levou a estudar. Né? Esse teu sonho não consegui entender. Recorrente, não consegui entender, foi estudar. Quando eu entendi, eu escrevi o livro. Legal. Que eu publiquei. E por falar em livro, onde é que as pessoas que têm... Amazon.com.br. Na Amazon, que agora é .com.br, antigamente era só Amazon.com. Amazon.com.br, quantas publicações tem? No momento tem o Portal dos Sonhos, que é republicado agora digitalmente. Até o final do mês vai ter o Eu, né? E eu já estou programando o próximo, que vai se chamar Além do Portal. O Além do Portal é a continuação do Portal dos Sonhos, com novas informações e tudo mais. Tá. Atualizando o leitor, atualizando... Isso deve ser janeiro do ano que vem, ou fevereiro do ano que vem, ou Além do Portal. Que legal, olha, parabéns, Aldério, aí pelo seu estudo aprofundado, né, pelo seu interesse e pela sua capacidade de levar didaticamente isso a todos os nossos telespectadores. Obrigado, viu, Dério, pela tua presença conosco aqui. Conversa muito agradável. Muito obrigado. Interessante mesmo. E olha, eu vou fazer um pequeno intervalo, é rapidinho, são só 2 minutinhos, e nós voltamos, não sai daí.